Eu quero orar primeiro. Vamos orar um pouquinho mais. Pai, muito obrigada, Jesus. É uma honra te servir nessa noite. Obrigada por cada um que o Senhor escolheu para estar aqui. Nós cremos que não foi à toa, Pai, que cada um foi realmente escolhido a Ti para ouvir essa palavra, que os olhos deles possam se abrir, que os ouvidos dele possam se abrir para a Tua voz, não. Que não seja somente eu, que não seja nada de mim, Senhor, mas que seja somente Teu Espírito Santo, realmente, Deus. Se revela aqui hoje, Pai. Obrigada pelas vidas que vão ser tocadas, que vão ser transformadas, Senhor. Tu és fiel e Tu és bom, e é um prazer, Jesus, falar de Ti, Senhor. É um prazer viver para Ti, Senhor. Obrigada, Jesus. Amém. Amém. Galera, Deus, Ele tem... Quantos sabem aqui que Deus tem um design original para cada um aqui? Sabe, Deus, Ele é, acima de tudo, um Pai Criador. E Ele nos criou com esse design específico, original, com algo que pulsa dentro de você, uma vida que Ele te deu. E, a princípio, Ele criou todas as coisas para o louvor e para o prazer dEle. E Ele ama você, Ele ama criar você, sonhou com você. Desde o ventre da tua mãe, Ele te sonhou, Ele te imaginou, Ele te desenhou. E nada foi por acaso até aqui. Se uma coisa você entendeu de tudo isso é que Deus, Ele tem um propósito nos detalhes, nas pequenas coisas. E talvez mesmo que você não tenha sido planejado pelos teus pais biológicos, o Senhor planejou te trazer esse mundo. E o Senhor quer te usar para cumprir um propósito aqui. Talvez você nem saiba qual é esse propósito ainda, né? Eu sei que muitos de nós temos buscado por isso. Senhor, qual é o meu propósito? Essa tem sido a nossa oração nesse tempo. Qual é o meu propósito? Aonde eu me encaixo? Aonde eu posso contribuir? E talvez você tenha essas peças, sabe, de quebra-cabeça. Eu gosto de comparar muito nossa vida como peças de um quebra-cabeça que no final vai dar bom, sabe? Vai se encaixar e vai fazer sentido. Talvez uma peça seja a família onde você nasceu, as experiências da sua vida até aqui, sua carreira, a profissão que você escolheu, suas aptidões físicas, suas aptidões intelectuais, até a sua forma de falar, sua personalidade, tudo isso são peças de um quebra-cabeça que tem um propósito no chamado que Deus tem para a sua vida. E então, que a sua vida vai manifestar a glória dele. Quando tudo isso se encaixar, a sua vida vai ser essa peça de quebra-cabeça que faz sentido aos olhos do Senhor, que cumpre o seu propósito, o propósito pelo qual foi criado. E essa semana, na verdade, nas 2 últimas semanas, eu fui muito constrangida por uma história de um homem na Bíblia, que é essa história que eu quero compartilhar com vocês. E é engraçado, porque esse homem eu nunca dei muito crédito, sabe? Assim, eu já li várias histórias, assim, tem homens na Bíblia que assim, me tocaram desde sempre, histórias que me tocaram desde sempre. Mas esse homem especificamente, não sei porquê, nunca foi uma pessoa que eu dei muito crédito na Bíblia. E esse homem é João Batista. E o tema de hoje é grande aos olhos do Senhor. Vamos abrir nossa Bíblia? Vamos ter bastante versículos hoje, então já ficar com a Bíblia preparada. O primeiro deles está no livro de Lucas, no capítulo 1, versículo 5. Vamos ler. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. E Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Mas certa vez, estando de serviço ao seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. E ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume daquela época do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso.
Chegando a hora de oferecer incenso, o povo estava orando do lado de fora, e um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. E quando Zacarias o viu, ele perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho e você o dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo, desde o seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. E irá adiante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e dos desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Olha, glória a Deus que a minha visão é boa, cara. Eu consegui chegar até lá, as letras miudinhas, velho. Isso é louco. É uma vantagem dessa característica aqui, essa visão. Vamos lá. Para trazer um pouco desse contexto, né? O povo de Israel, né, quando essa palavra veio a Zacarias, do anjo, o povo de Israel, ele estava há 500 anos sem nenhum profeta. Nenhum profeta tinha se manifestado. Por 500 anos, o último deles tinha sido Malaquias, que tinha falado em nome do Senhor. Então, o povo estava num lugar de silêncio. O que eles conheciam e viviam com o Senhor era basicamente a prática da lei, dos rituais, né, da lei, através da leitura das Escrituras, né? E eles sabiam que uma profecia havia sido liberada por Isaías a respeito da vinda do Messias e também, né, eles estavam aguardando a vinda do Messias, mas antes havia sido também profetizado que haveria de vir aquele que prepararia o caminho para o Senhor. Então, era basicamente esse o contexto que o povo estava. E o Senhor, ele escolhe, então, a família de Isabel e Zacarias, aquele casal, para trazer João Batista ao mundo. E eu acho muito legal que desde o ventre, então, o Senhor já tinha revelado aos seus pais sua identidade, seu propósito e até o seu nome. E isso é muito doido, porque realmente o texto nos diz, né, que o João, ele seria chamado João, ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre, ou seja, ali a Isabel gerando, como se o Espírito Santo já estivesse dentro dela. E ele não ia tomar nenhuma bebida fermentada, ele seria motivo de alegria e, guarda isso, ele seria grande aos olhos do Senhor, tema da nossa mensagem. A gente vai voltar nisso, sabe? Isso vai ser uma informação muito importante para a gente. E, além disso, né, o seu propósito seria de preparar o caminho para o Senhor através da pregação do arrependimento dos pecados e deixar um povo preparado para o Messias. Então, João nasce, né, indo um pouquinho mais para frente, João nasce, ele cresce, ele se fortalece no Espírito Santo e ele vive no deserto, até ele aparecer publicamente a Israel, né? Ele, então, começa a pregar esse batismo, né? Ele chamava as pessoas para se batizarem na água e ele falava da vinda do Messias, ele anunciava aquele que viria depois dele e ele chamava as pessoas para o arrependimento. E, então, o povo de Israel, 500 anos, sem ouvir a voz do Senhor. Um homem meio doido, que vestia de pele de camelo, que comia gafanhoto, que não bebia, vivia no deserto, começa a falar coisas em nome do Senhor. Gente, imagina essa cena, 500 anos, 5 gerações se passaram, e uma pessoa começa assim, então, a anunciar essas grandes coisas. Causou um alvoroço. Todo mundo queria ouvir essa mensagem, esse mensageiro. Então, multidões iam até João para serem batizados, 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 serem batizados. Para saber quem é esse homem que ele está falando, quem ele é, de onde ele vem.
que autoridade ele tem para fazer as coisas que ele está fazendo. Então, vamos lá. Na nossa segunda passagem aqui, em João, abre lá, capítulo 1, 19. Este foi o testemunho de João. Quando os judeus de Jerusalém enviaram os sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era, ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: então, quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você, então? Dê-nos uma resposta, para que levemos aqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? Então João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. E alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram: então por que você está batizando, né? Porque se você não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta. E João responde: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e eu não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado de Jordão, onde João estava batizando. E no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi, quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. E eu não o teria reconhecido, se aquele que me enviou para batizar com a água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito Santo descer e permanecer, este é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Amém. Então, dá para ver claramente que nessa passagem, João, ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele era inferior a Cristo. Ele sabia o seu lugar, ele sabia o seu papel na história. E ele sabia que até mesmo o seu batismo era inferior ao de Jesus, porque ele batizava só com a água. Mas Jesus viria para batizar com o Espírito Santo e com fogo. Então, Jesus, ele é batizado por João, né? Depois, mais para frente, vocês podem ler que Jesus ele vem e ele é batizado por João, né? Até essa honra lhe foi dada, né, João Batista, poder batizar Jesus. E ele dá início ao seu ministério, Jesus, né? Jesus, ele começa, então, a anunciar o reino de Deus, operar milagres, ele começa a batizar pessoas, e as multidões, então, começaram a seguir Jesus. E se vocês já estão achando essa história assim, bem, nossa, que irado, né? Tipo, João Batista é o cara. Olha a reviravolta que aconteceu nesse momento. Que é aí que, tipo, parece que o Espírito Santo realmente me constrangeu sobre a postura de João Batista e o coração que ele tinha. Eu creio muito que nós, como geração eleita, como esse sacerdócio real do Senhor, como esse povo santo, esse povo exclusivo que Deus chamou, sabe, para que nós anunciemos grandezas em nome dEle, para que a glória seja dEle, nós precisamos entender essa mensagem. Nós precisamos desse entendimento para os dias de hoje, para permanecer inabaláveis nos processos que Deus tem nas nossas vidas. Quando a fama de Jesus aumentou, nesse ponto, alguns homens vieram contar para João o que estava acontecendo. Vamos lá, então, ler em João 3, 22. Falei que ia ter bastante Bíblia. Vamos lá. João 3, 22. Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e o povo vinha para ser batizado. E isto se deu antes de João ser preso.
Surgiu, então, uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. E eles se dirigiram a João e lhes disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e o que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Glória a Deus pela vida de João. Glória a Deus, Senhor, por essa história incrível. Deus, né, é muito bom. E nesse tempo, sabe, nós todos aqui estamos recebendo, assim, sabe, uma plataforma do Senhor. Ou uma plataforma, não precisa ser do Senhor. Nós recebemos, nem que seja nosso Instagram. Né? Nós temos ali nossos seguidores, nós temos uma mídia para falar o que nós temos vontade de falar, para postar o que nós temos vontade de postar. E é tão urgente, assim, sabe, nos dias de hoje, sabermos nossa identidade. Temos essa identidade firmada no Senhor. Deus, Ele quer levantar esses grandes homens e mulheres de Deus que sabem quem são nele, que talvez sejam grandes pastores, que sejam grandes adoradores, que sejam grandes evangelistas, que sejam grandes no mundo corporativo. Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida, sabe? E talvez você ainda não sabe qual é essa plataforma, como eu disse antes, mas um chamado você já sabe que recebeu. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa foi a grande comissão que ele deu para todos. Então, essa plataforma você já tem. Essa autoridade já foi dada quando você recebeu o Espírito Santo, ao aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E então, o que Deus me leva a meditar, sabe, a respeito dessa última passagem, é que se João talvez não tivesse essa identidade cravada no peito, de que ele não era um Messias, que ele era aquele que haveria de vir antes, talvez aquela fama que ele recebeu, aquelas multidões que o seguiam, e a atenção, sabe, aquilo ali talvez tivesse consumido ele. E a reação dele não teria sido a mesma. Quando ele ouviu que ele estava perdendo seguidores e influência, né? Talvez que as multidões já pararam de vir até ele e começaram a ouvir a palavra de Jesus. E então, a partir disso, sabe, eu quero trazer 5 pontos para ficar assim bem marcado no nosso coração. O que nós podemos aprender com a história e com a reação que João teve? O primeiro deles é ele sabia quem ele era, né? Que nem eu falei. Essa identidade é um ponto-chave para não nos perdermos no caminho. João disse que ele não era Cristo. Ele sabia quem ele não era. Talvez você já viveu coisas no mundo e pessoas te falavam, pô, você é sei lá, te declararam palavras ao teu respeito. Palavras não tão boas, que você vestiu e aquilo ali te dava um orgulho, sabe? Mas já não é mais a sua identidade. Você sabe o que você não é mais? Que você não te pertence. Eu creio que a história de João mostra que ele batalhou bastante com essa luta dentro dele sobre essa identidade. Tipo, como vocês viram, em 2 momentos agora, a gente percebeu que pessoas vinham perguntar para ele quem ele era. E tipo, ele estava vendo o poder sair dele, ele estava vendo essa autoridade que foi depositada nele. E ele não se considerou ser como Cristo, nem tão poderoso quanto Cristo. Então, ele venceu essa tentação de se comparar, de ser o que ele não era, por saber quem ele era. Porque antes mesmo do seu nascimento, ele já tinha essa revelação. Então, é muito doido, porque se você se esquecer de quem você é, você corre o risco de se comparar. E não é nem, no caso de João, não foi nem se comparar com o irmão, né, da nossa igreja, que está cheio da unção, que fala com autoridade, que está tendo impacto, né, no nosso meio, mas comparando com o próprio Deus. E quem mais na Bíblia já se comparou com o Senhor e se deu mal? Pô, Lúcifer foi o maior exemplo desse.
o cara que achou que poderia ser como Deus, e a gente sabe o destino, o fim da história. Então, talvez você tenha pedido ao Senhor essa oportunidade, sabe, para ser usado por Ele, mas enquanto você não tiver 100% dentro de você, quem você é na história, Ele não vai poder cumprir todos os planos que Ele tem na sua vida, porque Ele é bom demais para perder você no processo, para perder teu coração, para que o seu coração se corrompa com as coisas que Ele pode te dar, ou que o mundo pode te dar. Segundo ponto. João, ele sabia que o que era dele não lhe seria tirado. Eu nunca parei para me atentar que, quando João ele veio batizando e preparando o caminho do Senhor, ele, depois mesmo que Jesus se manifestou, né, se revelou ao povo de Israel e começou a pregar e a batizar, João continuou seu ministério. Ele não parou de batizar. Eu sempre pensei, não, João preparou o caminho, ele saiu de cena, né, e aí Jesus começou a fazer o trabalho que ele tinha que fazer. Mas João estava ali, no mesmo tempo ali, Jesus batizando de um lado, João batizando de outro. E você já se perguntou por quê? Você já parou para pensar por quê que eles estavam os dois ali fazendo a mesma coisa? João, ele diz ali, né, 27, no versículo 27 que a gente leu, uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Então, ele entendeu que pode sim duas pessoas estarem fazendo a mesma coisa, no mesmo lugar, mas que a cada um foi dado algo dos céus que não lhe seria tirado. O que é para ser de João, é de João. O que é para ser da Lisa, é da Lisa. O que é para ser da Ju, é da Ju. O que é para ser de cada um de nós aqui, não vai ser tirado. A unção que você recebeu do Senhor é tua. E talvez você está deixando de usar, de fluir nessa unção, porque você vê que você talvez não tem o que é suficiente, você se compara com outras pessoas fazendo o que você foi chamado para fazer, e isso te paralisa. Ou talvez você vê que, não dá sempre também para o irmão fazer por você, sabe? Que você, às vezes, se esconde atrás de alguém, cara. Esconde atrás de alguém porque é mais confortável não se expor, sabe? Então, chega disso. Amém? Chega disso. Deus quer te usar e o teu testemunho só você tem. O que Jesus fez na tua vida, a sua transformação, as coisas que você viveu, só você passou por isso. Você tem propriedade para falar do que você testemunha. Então, tem pessoas no seu trabalho e na sua escola e no seu dia a dia que só você vai ter essa oportunidade de falar do que Jesus fez na sua vida. E talvez essa pessoa só vai ter a oportunidade de ouvir de você também. Então, vamos lá. Eu também gosto desse versículo ali que fala, né, que nessa mesma passagem que João estava batizando perto de Salim, porque haviam ali muitas águas. Cara, eu brisei nesse muitas águas. Falei, essas muitas águas me lembraram assim, sabe? Poxa, tinha muitas águas, cara. Muitos peixes. Por que a gente fica brigando por causa de peixe? Tem muito peixe, tem peixe para todo mundo, sabe? E eu me lembrei da passagem de Lucas, que também fala que Jesus diz que a colheita é grande, sabe? Que nós pedimos por trabalhadores, porque são poucos. Tem para todos nós. Nós não precisamos ficar brigando por peixes. Então, ponto 1, né? João sabe quem era. Ele sabe que o que era dele não seria tirado. E o ponto 3 é... João se alegra com a oportunidade de servir a Jesus. Ali no versículo 29, está falando, né? A noiva pertence ao noivo, o amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. Eu fico brisando porque, gente, o povo de Israel estava ali, esperando a vida do Messias. Mas talvez aquilo já era tão enraizado, sabe? Já era cultural até. A família, o pai, o avô, todo mundo falava do Messias, eles liam ali no dia a dia deles sobre a vinda do Messias. Mas será que o coração deles estava queimando pela vinda de Jesus?
Será que aquilo ali era tipo algo que eles esperavam? Mas João, ele esperava. Tanto é que quando o Messias chega, ele fala que isso era motivo de alegria. Era uma alegria poder participar da sua obra. De ser apenas um capítulo na história de Jesus. Eu e você, nós somos um capítulo na história de Jesus, mas é um capítulo que está dentro da história do Criador, o princípio e o fim. João, ele tinha o seu prazer, como a gente cantou aqui, na presença do Senhor. Não que o nome dele fosse conhecido, mas que o de Jesus fosse. E vamos trazer, sabe, isso para a nossa realidade hoje. Se um irmão que chegou depois de você aqui na igreja e está, que nem eu falei, né, tendo sucesso nesse ministério que, poxa, Deus, ele deu para ele esse dom, esse talento, ou nem deu dom, talvez você fale, o cara não tem dom para nada, vai estar ali. Mas, por algum motivo, Deus deu graça. Deus viu no coração dele algo de valor. E será que a sua reação quando você vê isso é de se alegrar por ele? Ou será que você pensa, puxa, Deus, podia ser eu, né? Ou, tipo, era meu tempo, era minha hora, era eu para estar fazendo isso? Te dá até um pouco de tristeza, sabe? Com Deus, assim, você questiona Deus. Ou tem pessoas também, isso é muito comum, que chegam na Austrália e estão orando por essa porta de emprego, né, na área, ou pelo visto, e residência, mas uma pessoa que chegou 3 meses já pegou o emprego, já fez o PTI, já pegou a residência, agora pegou o visto de sponsor, e daqui 2 anos já vai aplicar para a residência. Sente a sensação de que você foi cortado na fila, assim, que entraram na tua fila, na frente de você. Poxa, ninguém gosta de ser cortado na fila do ônibus. Tá aquela fila gigantesca lá na Wynyard, alguém entra na tua frente ali, você vai entrar ali e o cara entra antes. Poxa, não é legal, né? Mas nós temos que ter essa alegria pelos nossos irmãos. Nós temos que nos alegrar que a obra do Senhor está sendo feita na vida dessas pessoas, que o reino de Deus está sendo anunciado, que vidas estão sendo alcançadas. Nós temos que nos alegrar com o privilégio de poder fazer uma parte sequer nessa obra do Senhor aqui na terra. Nem que seja no seu secreto. Nem que seja ali, onde ninguém vê. Que nem a gente cantou, né? No secreto. Debaixo das asas. O Senhor está te vendo. Deus vê seus filhos. E se te faltar ainda motivos, talvez hoje aqui você está sem motivos para se alegrar, cara, só pela graça mesmo. Mas se lembra da cruz. Se lembra do preço de sangue que Jesus fez ser pago e redimiu todas as tuas dívidas para que você pudesse simplesmente acessar Ele, tivesse vida em abundância, vida eterna. Se alegra na presença dEle, se ajoelha, se dobra e ora e agradece pela presença dEle. Então, sabe ali quando a gente leu no começo que o anjo profetizou para Zacarias e disse, né, como lemos no 14 ali, né, Lucas 1, 14, João seria motivo de prazer e de alegria, tanto para Zacarias, quanto para muitos que se alegrariam com o seu nascimento. Quando nós nos alegramos no Senhor, pode ter certeza que Deus vai olhar para ti e vai sorrir e vai se alegrar com a sua vida. Você vai ser motivo de alegria para o Senhor. Ponto 1, João sabia quem ele era, ele sabia que o que era dele não seria tirado, ele sabia que era tempo de se alegrar com o privilégio de servir ao Senhor. E ponto 4, ele sabia que não era sobre ele, nem sobre o que ele poderia fazer. Quando nós recebemos essa plataforma do Senhor, a gente precisa entender que não é sobre nós. Não é sobre o que nós temos. Nós não temos nada de bom para oferecer, cara. Eu não tenho nada de bom aqui para oferecer, cara, que vocês possam estar ouvindo a voz do Senhor, porque é a graça dEle, é a palavra dEle. Foi, por algum motivo,
extraordinário que Deus abriu meu olho para eu ver essa revelação. É tudo dele, por ele, para ele. É ele que nos sustenta, é ele que nos capacita, é ele que nos ensina, é ele que nos enche. Em João 15:5, Jesus também ensina, né? Eu sou a videira, vocês são os ramos. E se vocês permanecerem em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Somente no Senhor nós podemos dar fruto. É tudo sobre Ele e a nossa vida tem que apontar para Cristo. Nós precisamos ir para a luz, para perto dele, se aproximar mais dele. Também João 3:21 fala, quem pratica a verdade vem para a luz para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por Deus. Se as pessoas estão olhando para ti, vendo a sua força, a sua sabedoria, sua beleza, será que eles estão vendo a Cristo? É preciso que as nossas obras sejam apontando para Ele. E quando nós apontamos para Jesus, nós estamos na luz, Ele mesmo faz questão de colocar a gente num pedestal e de honrar, porque Ele sabe que a gente não vai se perder. Fala lá, né, em Mateus 5,14, que nós somos a luz do mundo e que não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte, que nós somos como essa candeia que não se pode colocar debaixo de uma vasilha. Quando ela é acesa, ela é colocada num lugar apropriado para que todo mundo consiga ver sua luz e glorifique ao Pai, né, pelas nossas obras. E aí, então, João, ele culmina nessa passagem na frase que realmente foi a frase que quando eu li pulou assim meus olhos. Eu falei, não, peraí, Deus, tem alguma coisa aí que eu não estou, eu tenho que cavocar, eu tenho que estudar, eu tenho que buscar mais, sabe? Tem algo além disso. Por quê? Porque é um versículo que a gente usa muito nas nossas orações. É um versículo que eu confesso ter usado muito nas minhas orações, nas músicas que a gente ouve, nas músicas que a gente canta. João fala, né? 3:30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E eu acho que eu sempre entendi essa frase, né, a interpretação que eu tinha dessa frase era que Deus cresça em nós, que a gente perca espaço para o Senhor em nós, que a gente diminua nosso ego para que Jesus apareça. Só que eu nunca tinha parado para pensar num outro ângulo. E quando eu trouxe para o contexto, por isso é importante da gente, né, contextualizar os versículos, não usar eles só separados, soltos, é que João estava se referindo realmente na prática, sabe? Quando eu li a versão nova, tradução da linguagem de hoje, que diz, né, ele tem de ficar mais importante e eu menos importante. Parece que aí tudo ficou mais claro. Naquele momento, era hora de Jesus crescer em influência, crescer em tamanho, crescer em popularidade. Era hora de ser ouvida a mensagem dele. E era hora da de João ficar diminuída. Porque ele veio, ele sabia qual era o papel dele na história. Ele sabia que tudo estava apontando para o caminho, para o próprio caminho brilhar. Então, né, tenho falado para o pessoal do louvor, né, que assim, a gente tem orado, clamado pela presença do Senhor, para que a presença venha e fique no nosso meio, que a gente não consiga nem se levantar e sair dessa presença, porque quando a gente está na presença não tem o que falar mais, né? Mas será que se realmente, sabe, eu fico parando para pensar, será que realmente o avivamento vier e essa presença ficar aqui no nosso meio manifesta? Ela vem, mas será que a gente vai, talvez, está na hora aqui, terminar o culto, ou no nosso dia, se for na tua casa, no secreto, será que você, peraí, agora está na hora de eu sair de casa, vou trabalhar, né, meu compromisso. Será que a gente tem esse entendimento que quando a gente clama pela presença, a gente tem que estar disponível para permanecer na presença? E talvez isso vai requerer que a gente diminua. Talvez vai requerer que a gente, quando a presença vier, a gente deixe o microfone de lado, a gente fique calado, a gente saia da plataforma, a gente dê espaço para a presença reinar. Em Mateus, né, e eu também gosto muito, né, que
que os evangelhos todos são muito de contra a cultura, né? Contra os valores desse mundo, né? Jesus, ele fala muito, né? Os últimos serão os primeiros, que para ser o maior tem que ser o menor. E ele fala em Mateus 23:11, que o maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E então é preciso que nós mantenhamos esse coração humilde como o de João. E a boa notícia é que a recompensa do Senhor é que quando nós nos humilhamos, nós seremos exaltados, como eu li da Candeia. Se você reconhecer Jesus e dar a Ele honra, Ele te reconhecerá. E o reconhecimento de Jesus é o melhor reconhecimento que você pode ter. Você pode buscar reconhecimento de qualquer um na sua vida, seus pais, que nunca talvez te reconheceram em nada, ou do seu chefe, ou do seu pastor, ou de quem for. Mas você vai sempre estar vazio, porque quando Jesus olha para você e fala quem você é, aí é outra história. Em Mateus 11:9, eu quero que vocês também abram esse versículo. A gente já está indo para o final. Mateus 11:7 primeiro. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, mais que profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. E, todavia, o menor do reino dos céus é maior do que ele. Esse foi o reconhecimento de Jesus, o testemunho que Jesus deu a respeito de João. E antes de eu refletir sobre isso, vocês já procuraram para pesquisar o que é o caniço agitado pelo vento? Essa expressão, eu fui pesquisar, ela é usada na agricultura. Quando um trigo, quando ele é balançado pelo vento, ele se inclina em direção ao vento. Era algo daquela época. E a expressão em hebraico é anavá ruá. Anavá ruá. Anavá significa humildade e ruá, vento ou espírito. Assim como o trigo é balançado pelo vento e se curva em direção ao vento, João Batista, ele, ao ser usado pelo Espírito Santo, se submete à vontade do Espírito Santo. E Jesus, ele honra João por essa humildade. Ele diz que ele era mais que um profeta. Ele diz que ele era o maior dentre os nascidos de mulher. Então, você já sabe a resposta de como alcançar essa revelação do teu propósito. Comece por buscando diminuir. Comece buscando por se humilhar e Jesus te exaltará publicamente. Não importa quanto o mundo ele possa te fazer insignificante, quanto talvez você tenha se sentido nada, inútil. Deus, ele olha para nós e antes de nós fazermos coisa alguma para ele ou através dele, ele vê grandeza nas nossas vidas. Ele vê valor. E lembra que eu falei para vocês, gente, grava aí. Jesus chama João de grande aos olhos do
desde o ventre, antes de João fazer qualquer coisa, de falar qualquer coisa, de ser qualquer coisa, de ter qualquer plataforma, antes dele realmente ter a grandeza manifesta na sua vida prática, Deus já olhou para ele e falou: você é grande aos meus olhos. E eu quero que você se coloque de pé agora, por favor, e pode fechar seus olhos. Eu realmente creio que nessa casa hoje existem 2 tipos de pessoas. Tem um grupo que talvez desde cedo está correndo pelas suas próprias pernas, e desde cedo você não tinha pessoas para depender. Você talvez não teve pais que proveram muitas oportunidades para você, mas você teve que correr por si só, trabalhar desde cedo, fazer acontecer pela sua própria força. E você está tentando começar um projeto com o Senhor, ou algo na sua vida, e você não tem visto frutos nenhum. Você não tem visto nada acontecer. Talvez você já está num estado que você está desanimado, já pensando em desistir. Deus, vou deixar isso de lado, não está dando certo. Mas por algum motivo, Deus, Ele trouxe você até aqui para que você reconhecesse. Você tem essa dificuldade de reconhecer que a honra é dele, que é tudo por ele, que é dele, que tudo vem dele, que a força vem dele. Talvez, se Deus não tivesse dado força para trabalhar, você não teria alcançado nada. Se você tivesse saído da sua casa e tivesse num acidente e talvez ficasse paraplégico, você ia ter conseguido alcançar o que você alcançou? Gente, o sopro de vida todo dia é uma dádiva do Senhor. E nas pequenas coisas nós deixamos de agradecer e nós menosprezamos a vida que o Senhor nos dá. E esse orgulho cresce no nosso coração. Ele toma lugar do Senhor. Nós deixamos nosso ego ser o centro, nossas conquistas serem nosso maior orgulho. Mas está na hora de você se humilhar. Está na hora de você se dobrar. Se incline ao vento. Se incline a Ele. Deus, Ele quer te colocar em lugares maiores. Ele quer atender aos desejos do seu coração. É o prazer de qualquer pai olhar seu filho, sabe, bem, feliz, saciado, sustentado. É o prazer do pai olhar nós seguros, tendo prazer nas coisas que Ele nos dá. Mas Ele não vai te dar essa plataforma se o seu coração estiver na plataforma, ou no reconhecimento dos homens, ou nas coisas que você vai desfrutar. Ele não quer te perder. Ele não quer que o seu coração se corrompa com essas riquezas e que você se esqueça que Ele é o maior tesouro que você tem. Nossa recompensa maior é ter mais dEle. Ele sabe que não há nada melhor que isso para te dar. Apenas Ele. Ele é a melhor parte. Ele é a melhor parte. Ele é a melhor parte. E também tem essas pessoas que não se encaixaram na primeira descrição, mas talvez vão se encaixar na segunda. São pessoas que foram marcadas por uma rejeição de pai, de mãe, de cônjuges, de relacionamentos abusivos, rejeições profundas que te marcaram e roubaram a tua identidade, que distorceram a sua identidade. Você carrega essa síndrome de inferioridade que te impede de te ver como o Senhor te vê. Você se esconde,
você deixou o medo de não dar conta, de não ter o que é suficiente, te paralisar de fazer coisas que o Deus já está te chamando, já liberou palavras sobre a sua vida, mas você não é suficiente. E de fato, nós não somos suficientes, mas nós temos o Espírito Santo. No Espírito Santo, a mente de Cristo habita em nós. E quando nós temos a mente de Cristo, nós temos tudo que nós precisamos. Se você quer saber quem você é, passe tempo na presença dEle. Corra para os braços dEle. Quando a gente sabe de quem nós somos, nós sabemos quem nós somos. Jesus, a imagem, queremos, nos chamou para ser imagem e semelhança dEle. E eu realmente quero te convidar a tomar um passo de humildade hoje, sabe? Essa palavra é sobre humildade, sobre esse romper do orgulho que é esmagado e consumido. E talvez isso vai requerer de ti hoje, dar um passo que prove que realmente seu coração não está em como as pessoas te veem, mas no que está te vendo lá de cima. E por isso, se você realmente sentiu seu coração queimar, e isso se encaixou para alguma coisa, essa descrição que eu dei, se encaixou perfeitamente com a tua vida hoje, se encaixou com as suas experiências de vida, e você sente que o Senhor quer te consumir tudo isso que te prende, dá um passo para frente. Nós estamos com os nossos olhos fechados e ninguém te vê. Você está debaixo das asas do Senhor, onde os olhos do Senhor te veem. Ninguém te vê, mas o Deus Altíssimo te vê. Ele vê o seu passo de fé em querer mais dele. Ele vê o seu coração desesperado e falando: Senhor, não está dando certo. Quem sou? Para que eu fui feito? O que eu estou fazendo com a minha vida hoje, Senhor? Deus é muito bom, Ele é muito bom, Ele é muito bom, que Ele escolheu por algum motivo, te incomodou a vir aqui hoje. Obrigada, papai. Obrigada, papai. Obrigada pelos seus filhos. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Enquanto vocês